Olá, meus alunos, bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. E hoje nós iremos estar comentando sobre alguns erros bastante cometidos na nossa língua. Como nós estamos trabalhando vícios de linguagem, então eu achei muito pertinente estar colocando esses erros, né? Hoje nós vamos trabalhar alguns e em aulas futuras nós iremos estar analisando outros. Primeiro que eu selecionei para vocês entre eu e você. Qual o correto? Segundo os especialistas, o correto é usar entre mim e você ou entre mim e ti. Por que essa opção? Porque a regra diz o seguinte, que depois de preposição, no caso aí a preposição é entre, né? Deve-se usar o mim ou o ti. Então, o correto será entre mim e você, não há segredos, né? Por quê? Porque a preposição, ela vai atrair para perto dela o pronome mim. Mal com U ou mal com L? O mal com L, para começar, ele é um advérbio. E o mal com U é um adjetivo. Já começa daí. No significado, o mal com L é o oposto de bem, enquanto o mal com U é o contrário de bom. Na dúvida sobre qual usar, os especialistas recomendam substituir o advérbio pelo seu oposto na frase e ver qual faz mais sentido. Então, por exemplo, aí, ó, ela acordou de bom humor. Aí eu vou pensar, ela acordou de mau humor, mas qual mal utilizar? O mal com L ou o mal com U? Aí você faz a inversão. Qual que daria mais certo? O bom ou o bem? Se for o bom, você vai optar pelo mal com U. E se for o bem, você vai optar pelo mal com L. Então, vai ficar, ela acordou de mau humor com o U, porque é o oposto de bom, e ela está mal com L, que é o oposto de bem. Fechando a regra, mal com L é o oposto de bem e mal com U é o oposto de bom. Terceira regra, o uso do A com H e A sem H. O A com H é um verbo, tá? Ele é do verbo haver e ele indica passado. Pode ser substituído também pelo verbo fazer quando indica tempo. Então, o exemplo, nos conhecemos há 10 anos. Há 10 anos. Observa que esse A já indica que é passado. Ou, substituindo o verbo haver pelo fazer, ficaria assim, nos conhecemos faz 10 anos. Faz 10 anos. Então, observa aí que o A, né, ele pode ser substituído pelo verbo fazer, tá? E ele indica passado. O A sem H, ele faz referência à distância e a futuro. Olha o primeiro exemplo. O hospital mais próximo fica a 15 quilômetros. Esse a 15 quilômetros indica distância. E a regra diz que quando indica distância, é A sem H. Segundo exemplo. As eleições presidenciais acontecerão daqui a alguns meses. Daqui a alguns meses, futuro. Também A sem H. Quarta regra. Quando eu vou usar há muitos anos atrás ou há muitos anos atrás. O primeiro está correto, que é há muitos anos. O segundo está correto, muitos anos atrás. Por que o terceiro está errado? Porque ele usou tanto o há, que já indica passado, quanto o atrás, que também indica passado. Então, você não é necessariamente, você tem que usar os dois. Você pode optar por um ou por outro, porque senão você vai praticar um pleonasmo vicioso, que é uma redundância. Lembra lá do conteúdo de vícios de linguagem? Então, olha a regra. Usar a e atrás na mesma frase é uma redundância, ou seja, é um vício de linguagem, né? Já que ambos indicam passado. O correto é usar um ou outro. Olha o exemplo. A erosão da encosta começou há muito tempo. Já usou o a, já está indicando que é passado. O romance começou muito tempo atrás. Aqui ele optou só pelo atrás. Não é necessário o a, porque o atrás já indica passado, tá? Então, nós temos que evitar os vícios de linguagem no nosso discurso. Porque, como eu já falei, o vício de linguagem é um erro da língua portuguesa formal.
Diferente das figuras de linguagem, que foi o conteúdo anterior. Porque as figuras de linguagem, elas realçam a nossa língua. O vício de linguagem, não. Ele não realça, muito pelo contrário. Ele vai mostrar um lado errado da nossa língua, correto? Outra dificuldade muito presente nos textos de vocês. O tem com acento e o tem sem acento. Tanto um como o outro, eles fazem parte da conjugação do verbo ter, tá? E no presente, tanto um quanto o outro é presente. Mas o que é que difere um do outro? Quando ele está se referindo ao singular, você não vai usar acento. E quando ele se refere ao plural, vocês vão usar o acento. Olha o exemplo aí, ó. Você tem medo de mudança. Você, uma pessoa, singular. Eles têm medo de... Eles, dois ou mais, plural. Observa que o tem aí já vai ter acento. Então, a regra é essa. A regra é clara. Você tem que ler a frase toda para você ver a concordância. Se tivesse referindo a uma palavra no singular, sem acento. Se tivesse referindo a palavras no plural, com acento. Para mim ou para eu? Também é uma dúvida bastante frequente, tanto na oralidade quanto na escrita, principalmente na escrita, né? Porque no Brasil, tem até autores que dizem que no Brasil nós temos duas línguas, a oral e a escrita. Por quê? Oralmente se aceita muita coisa, porque tem a questão do respeito, né? Do preconceito linguístico e tudo mais. Agora, a escrita ela é só uma. Na hora do Enem, na hora do vestibular, eles não vão eles não vão ver se você veio do interior, se você não estudou. A língua é padrão para todos, a língua é igual para todos na parte escrita, ok, galera? Então, o para mim, ele é utilizado no final de frases, tá? E o para eu, ele é utilizado quando ele aparece antes de verbos no infinitivo. Relembrando, o que são verbos no infinitivo? São aqueles verbos terminados em ar, ir. Exemplo, cantar, escrever, sorrir. A forma como o verbo aparece lá no dicionário. Isso são verbos no infinitivo. São aqueles verbos que não estão conjugados, ok? Então, olha o exemplo aí, ó. Mariana trouxe bolo para mim. Finalizei a frase. Vou optar pelo mim. Caio pediu para eu curtir as fotos dele. Observa aqui, para eu curtir. O curtir é um verbo no infinitivo. Então, você vai utilizar o para eu, tá? Essa é a regrinha diferenciando os dois. Quando utilizar impresso ou imprimido, algum dos dois está errado? Não está errado nenhum dos dois, só que tem a hora correta de estar utilizando cada um deles. Por exemplo, a regra é simples, ela diz que quando estiver se referindo ao verbo ser, estar, estiver próximo, você vai optar por impresso. Olha o exemplo aí, ó. Camiseta com slogan do grupo foram impressas para a manifestação. Esse foram aí fazem parte do verbo ser, ok? Ser e estar. Já, o que a regra diz? Quando for o verbo ter e haver, aí você vai usar o imprimido ou suas flexões, né? Só quando cheguei ao trabalho, percebi que tinha imprimido o documento errado. Ó, o tinha aí, que é o verbo ter, tá? Então, a regra, ela é bem clara relacionada a isso. Quando for o verbo ser e estar, você vai usar, ou seja, só retomando a regra, né? Se for o verbo ser e estar, você vai usar impresso ou suas flexões. Se for o verbo ter e haver, você vai usar imprimido ou suas flexões. Vamos agora para a regra mas, mais e mas. Qual a diferença? A primeira diferença é quanto à classificação. A primeira é uma conjunção adversativa, conteúdo que nós estamos estudando nesse bimestre, né? A segunda é um advérbio de intensidade, que indica quantidade, né? E a terceira é o plural de um adjetivo, do adjetivo mar. Então, olha o exemplo. Quero viajar, mas estou sem dinheiro. Então, esse mas aí, ele é uma conjunção adversativa. Por quê? Porque ele está indicando uma oposição. A segunda oração, ela é oposta à primeira oração.
No segundo exemplo, ela é a aluna mais inteligente da turma. Esse mais aí indica uma intensidade, quer dizer que ela se sobressaiu aos demais, tá? Intensamente. E o mas, com acento, ele é o plural do adjetivo má. Olha o exemplo. Há muitas pessoas más na minha empresa, quer dizer maldade. Esse mas aí vem de maldade. Agente separado e agente junto. É um erro bastante frequente. Primeiro, gente, o agente, vamos falar primeiro desse separado aí. O agente, ele é mais a linguagem formal, tá? Mas muita gente utiliza ele na língua formal também. Só que é necessário que você faça uma opção entre a gente ou nós. Eu, como professora de língua portuguesa, que prezo pela linguagem formal na escrita, eu sempre falo para meus alunos substituir esse agente pelo nós. Mas, claro, fazendo as concordâncias necessárias. Mas quando utilizar esse agente? Esse agente, primeiro, ele é uma forma popular de se referir à primeira pessoa do plural, que é o nós. É a mesma coisa de nós. Mas qual a diferença? Quando eu vou usar o nós, eu tenho que colocar os verbos no plural, certo? Nós estudamos para a tarefa de casa. Agora, já o agente, por mais que ele seja também referente a nós, na frase você não vai colocar a gente estudamos. Você vai colocar a gente estudou para a tarefa de casa. Porque a regra diz o seguinte sobre o agente, que o verbo vai estar sempre concordando com ele no singular. Não existe outra possibilidade, certo? Então, é por isso que eu digo para vocês, vamos utilizar o nós? Ok? O agente junto. O que é o agente junto? Ele é um substantivo, tá? E ele designa uma pessoa que exerce determinada atividade, um agente secreto, um agente de viagem, agente do FBI, um agente que trabalha lá na TAM e assim vai, tá? Então, vamos diferenciar esses dois aí. Um se refere a nós e o outro se refere, né, a uma função. A fim de separado e a fim de junto. Quando que eu uso esse a fim de? O a fim de separado, ele é uma locução prepositiva e ele indica uma finalidade, um propósito. João está a fim de Marta. Qual é o propósito dele, né? Fui ao meu polo a fim de realizar, né? A finalidade daquilo ali. Por que ele foi? Já o afim junto, ele é um adjetivo, ó, o outro é uma locução prepositiva, o outro é um adjetivo. Indica uma afinidade, uma semelhança, um parentesco. Olha o exemplo. Nós estamos tendo dificuldade afins. Quer dizer que as dificuldades nossas são o quê? Semelhantes, tá? São parecidas. Outro exemplo, as disciplinas possuem conteúdos afins. Quer dizer que as disciplinas, elas têm conteúdos parecidos, semelhantes, ok? Essa é a diferença dos dois. Senão separado e o senão junto. O senão junto, ele é como se for a mesma coisa de você estar usando caso contrário. Se na frase der certo você usar esse caso contrário, você vai utilizar o senão junto. Já o senão separado é como se fosse uma condição. É como se você dissesse, caso não aconteça, por exemplo. Olha o exemplo aí. Seja simpático, caso contrário, paro de falar com você. Então, se eu coloco caso contrário, eu vou usar o senão junto. Olha a regra lá em cima. Se não chover, caso não chover, haverá aula amanhã. Senão separado. Estude bastante, senão ficará em recuperação. Caso contrário, ficará em recuperação. Sairemos à noite, caso não atrapalhar o seu estudo. Então, gente, querendo ou não, são regras que vocês têm que estudar, têm que decorar, mas de uma forma que você aprenda. Porque se você decorar por decorar só para fazer uma prova, para fazer isso ou aquilo, quando chegar na hora do Enem, ou de um concurso público, ou de qualquer outro tipo de seleção, você vai
tropeçar na língua. Então, isso aí são coisas que, como é a nossa língua materna, nós temos obrigação de saber o melhor possível. Então, é melhor a gente sentar, estudar, entender a nossa língua, né, para você se comunicar bem, tanto oralmente quanto na escrita. E eu finalizo dizendo para nós termos cuidado para não tropeçarmos na língua. Apesar que é muito difícil, como eu já falei anteriormente, que a nossa língua tem aquela questão dela ser oral e escrita. Oralmente se aceita muita coisa, mas na escrita é padronizado, é igual para todos. Então estudem, vamos estudar para não tropeçarmos na língua. Um abraço e até a próxima!